Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de estudo da Palavra de Deus. Nosso estudo do distrito de Massu hoje é de Efésios capítulo 3, continuando a série de estudos dessa carta, que vai ser a carta base das nossas meditações para o Congresso de Jovens do ano de 2021 do nosso distrito. Damos continuidade então a este estudo. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe este nosso momento com sua presença graciosa. Por isso iniciamos este momento em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, vamos cantar um pouquinho o hino 90 do Louvai ao Senhor, Santa Bíblia, meu prazer. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor e me tenho Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Muito bem, tem um cântico que eu aprendi lá quando eu comecei a minha vida ministerial em Teófilo Otoni, meu primeiro ministério. Eu aprendi um hino muito bonito, ele combina com o estudo que nós temos nesta noite. O nome deste hino é Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim.
Antes de nós começarmos a nossa meditação, vamos falar com o Senhor em oração? Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque, através do Teu Espírito Santo, nos une como uma só igreja, com vários membros, com vários dons, a fim de juntos podermos proclamar as virtudes daquele que é o cabeça da igreja, que nos chamou das trevas para sermos úteis na Tua maravilhosa luz. Dá-nos, Senhor Deus, especialmente neste momento, o Teu Espírito Santo, que Ele assim nos assista, nos encoraje e também nos estimule a não só aprendermos a Tua Palavra, mas também praticarmos ela em nosso dia a dia. Por Jesus, o Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Estimados irmãos, como eu disse a vocês, nós estamos continuando o estudo do livro de Efésios. Então hoje nós veremos Efésios capítulo 3. E nós vamos dividir o capítulo 3 em dois estudos, aliás, em duas partes, do versículo 1 até o versículo 13 e depois versículo 14 até o versículo 21. Que Deus assim nos abençoe. Nosso método vai ser fazer uma leitura inicial do texto e depois ir discorrendo a respeito do que Paulo ensina aos seus nestas palavras. Lembramos que no estudo inicial, introdutório, feito também pelo pastor Márcio, conselheiro do nosso distrito, nós aprendemos que Efésios era uma carta, claro, direcionada a esta igreja nesta cidade, mas que também deveria ser uma carta circular, uma carta que pudesse ser lida em várias igrejas, a fim de que todos pudessem ter o conhecimento desta verdade da palavra e assim serem instruídos de acordo com a vontade de Deus, para que a igreja, claro, sentisse-se como algo único, junto, unido. Então vamos ler o texto, Efésios capítulo 3, versos 1 a 13, primeiramente. O trabalho de Paulo entre os não-judeus. Por esta razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. Se vocês lerem o que escrevi, vocês poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, este segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu este segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu para que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança,
Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Estimados irmãos, o apóstolo Paulo, em nosso texto, defende o seu ministério, o seu apostolado, ao mesmo tempo em que ele encoraja aos seus irmãos na fé, no caso aqui os efésios, para que eles então sejam proclamadores desta mesma mensagem, algo que era um segredo por meio da igreja que Deus escolheu, que eles fazem parte. Deus quer revelar este segredo a todas as pessoas. Mas então, começamos assim o apóstolo Paulo dizendo: por esta razão eu oro a Deus. Eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo. Paulo dá uma ênfase na sua situação, onde ele se encontra preso, provavelmente ali no ano 58 depois de Cristo. Paulo, então, na prisão. Esta é uma das cartas que ele escreve aos cristãos, e a gente precisa entender que muitas coisas acontecem na vida dos cristãos que a gente não entende, que a gente não compreende, no entanto, é para o nosso bem. Ninguém nunca chegaria à conclusão de que ficar preso é uma bênção. Pelo contrário, ser preso, ficar preso, é algo bem ruim. Quando o decreto foi promulgado nas cidades de que haveria um lockdown, onde as pessoas deveriam ficar em suas casas, muitos se sentiram como passarinhos dentro de uma gaiola. Ficar preso não é bom. No entanto, o apóstolo Paulo vê nesta prisão um louvor a Deus, um momento especial que ele tem de parar as suas viagens missionárias e escrever. Preso, enclausurado, ele tinha tempo de sobra para escrever aos cristãos, e a carta aos Efésios é o resultado deste tempo que Deus deu a Paulo também para ele poder escrever. Então, por isso Paulo, que está preso por causa de vocês, os não-judeus, ele ora a Deus e ele louva a Deus por causa disso, porque é um privilégio que Deus está dando. Ele transformou o mal em bênção quando deu ao apóstolo um momento de parada, de poder agora escrever aos seus irmãos. E é claro, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado, a missão que Deus deu a ele. Ele diz: com certeza, vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Então, o trabalho de ministrar, de pregar o evangelho, para ele era privilégio, e foi algo que ele não escolheu, não foi algo que ele planejou assumir dali em diante, não foi algo premeditado, mas Deus preparou isso, Deus escolheu. A graça de Deus sobre Paulo é que o tornou apto também para trabalhar para o bem daquelas pessoas. E como que foi que aconteceu isso? Deus revelou o seu plano secreto. E aí Paulo tem uma parte entre parênteses em nosso texto, escrevi isso em poucas palavras. Se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Essas palavras são os 2 capítulos anteriores que temos, o capítulo 1 e o capítulo 2. Paulo, ele fala então como as pessoas são salvas pela graça de Deus por meio da fé. Não é por causa de obras para que ninguém se glorie. Conforme lemos ali em Efésios 2, 8 e 9, o pastor Cássio falou desse texto brilhantemente no último estudo. Então, por graça, por misericórdia de Deus, é que nós fomos colocados sob a família, ou como família de Deus, sob a autoridade de Deus.
Interessante que o apóstolo Paulo fala que isso era um plano secreto. Por quê? Quando Deus chamou Abraão do meio de um povo pagão para fazer dele uma grande nação, Deus fez uma promessa junto com isso. Ele disse: por meio de você e do seu povo eu vou abençoar todas as famílias da terra. Tudo estava planejado por Deus. Ele desejava salvar todos. Então, por que, por exemplo, tirar um povo do Egito mediante 10 pragas? Para que aquilo ali virasse notícia, para que as pessoas comentassem: vejam como é grande o Deus dos judeus. Realizou muitos sinais e por meio do seu grande poder eles saíram do Egito, a terra onde eles eram escravos. Por que Deus resolveu fazer um templo com tanta quantidade de ouro, com tantas coisas bonitas, para que as pessoas pudessem vir de todos os cantos da terra para ver essa que era considerada uma das 8 maravilhas, das 7 maravilhas do mundo? As pessoas, ao verem a grande criação, o grande poder de Deus, a grande ação de Deus, eles veriam também, saberiam que Deus é o Senhor e o Deus verdadeiro. Então, esta era a missão, através de Israel, do seu povo, alcançar todas as famílias da terra. No entanto, o que aconteceu? Israel, ele acabou se fechando por causa do zelo pela doutrina, do zelo pela purificação, por estarem ali em culto constante, pela guarda do sábado. Deus fez com que este povo entendesse que eles eram o povo escolhido, e era de fato assim, mas eles eram os escolhidos para alcançar outros. Propósito esse que em raras exceções aconteceu. Eles conseguiram alcançar sim alguns povos estrangeiros que moravam ali ao redor. Se olharmos, por exemplo, o profeta Jonas, que prega ali na cidade de Nínive. Nínive não era uma cidade israelita, era uma cidade em que as pessoas dali eram inimigos do povo de Deus. Mas ao pregar, Jonas mostra então o poder de Deus que tem de transformar, de se arrepender do mal que havia prometido para conceder também salvação, não só ao seu povo, mas também aos povos estrangeiros. Nos textos bíblicos do último fim de semana, o 11º após o Pentecostes, nós também podemos perceber isso. Quando Isaías fala sobre a adoração, ele diz: vocês também, os estrangeiros, que se por acaso vierem adorar no templo, os seus sacrifícios serão aceitos, as suas orações serão ouvidas. Com isso, Isaías também estende a graça de Deus, o favor de Deus, os ouvidos e a atenção de Deus para aqueles que, embora não sendo o povo de Deus, se dirigem a Ele em oração, clamam, pedem e assim por graça são ouvidos, não por mérito, por graça, por misericórdia de Deus. Então, qual que era o segredo? Que o Evangelho, por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas, são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Ou seja, eles formam uma unidade, judeus e não-judeus, como membros do corpo de Cristo, trabalham juntos para Cristo, que é o cabeça da sua igreja. Então, Paulo agradece por receber esse privilégio do próprio Jesus. Jesus, no encontro ali que ele teve com Paulo a caminho de Damasco, ele diz: olha, você vai ser a minha boca para os não-judeus, a eles você vai proclamar o Evangelho. E Paulo então dá graças a Deus por isso, porque ele está sendo útil, mesmo estando preso, ele se sente útil, revelando às pessoas o amor de Jesus para com elas também.
Então ele se coloca como servo do Evangelho, como um servo. Ele não pode fazer outra coisa, ele precisa obedecer. E o que o Evangelho nos mostra? A graça, o perdão, a misericórdia de Deus em ajuntar todos como filhos de um Pai eterno e celeste. Só que Paulo, ao invés de se, claro, vangloriar, porque ele foi, no seu tempo, o maior missionário da igreja, mas ele não se vangloria disso. Ele diz: eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. Ou seja, Paulo se alegra por isso, ele se coloca como um privilegiado, porque Deus revelou a ele, para a partir da boca dele outras pessoas ouvirem este grande evangelho. Um colega nosso, pastor, dizia sempre assim que Deus poderia ter colocado outras pessoas, ou poderia mandar até que as pedras falassem, mas ele colocou essa responsabilidade sobre a igreja, para nós falarmos das grandezas, das grandes riquezas de Cristo, ou seja, daquilo que ele conquistou para todas as pessoas com a sua morte na cruz e a ressurreição ao terceiro dia. Então, é um privilégio que Deus dá. Deus poderia ter escolhido outros, mas Ele não o fez. Ele escolheu a mim e a vocês. Você que está ouvindo este estudo bíblico, você que está ouvindo, foi escolhido por Deus, para que por seu intermédio outras pessoas venham a fazer parte também da grande família de Deus, E aí ele diz: e por isso, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas, ou seja, saibam deste grande amor de Deus, dessa grande misericórdia de Deus. Misericórdia que não pode ser compreensível aos olhos e ouvidos humanos, não pode ser compreensível, mas por graça se recebe esta dádiva e estas bênçãos. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, Deus não faz as coisas no último momento. Vamos realizar a salvação da humanidade. Não, inclusive os próprios evangelistas anunciaram isso, Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, quando chegou o tempo que Deus escolheu, Deus tem tudo planejado. E dentro dos planos de Deus, nós estamos incluídos, porque é sobre nós que desce a graça, a misericórdia do Pai. É por isso que a gente também pode se alegrar da mesma forma como Paulo, porque Deus poderia ter escolhido outros, mas Ele não o fez. Ele escolheu a nós, para que por meio de nós o mistério do amor de Deus seja revelado para os outros. E este propósito é eterno, ou seja, ele foi iniciado lá em Gênesis 3, capítulo 15, quando, ao expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus fez uma promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Com essa palavra ali, Gênesis 3,15, Jesus é anunciado como aquele que viria a esmagar a cabeça da serpente. Esta notícia, esta boa nova, esse primeiro evangelho, como é chamado, foi anunciado geração após geração até cumprir-se em Jesus Cristo, o Salvador. E daí o apóstolo vai mais adiante: por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé, nós temos coragem e nos apresentamos na presença de Deus com toda a confiança. Quer dizer, a partir desta graça de Deus revelada em Cristo, a gente não precisa ter medo de Deus, não precisamos ter
o receio, nos apresentamos a Deus de forma humilde, mas confiante, pois Ele é nosso Pai. Ele nos ama, Ele é amor em essência, é aquele que nos aguarda ousadamente para nós nos aproximarmos diante dEle em oração, apresentar nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossos clamores, muitas vezes até mesmo nossas inquietações, nossas reclamações. Deus quer ouvir tudo isso, e a gente não precisa ter medo de nos aproximar de Deus. Quando a gente olha para o livro de Salmos, nós temos ali alguns salmos de lamentações, palavras que foram ditas no alto, às vezes, de sofrimentos, clamando e reclamando com Deus. Deus nos dá esse privilégio de não precisarmos colocar máscaras, mas nos apresentar como somos. Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos sofrendo, vem nos acudir, vem ao nosso encontro, a gente precisa da Tua presença e do Teu amor, do Teu abraço, do Teu carinho, da Tua direção, vem estar conosco. A gente pode fazer isso com confiança, porque Ele promete nos ouvir. Então, o que o apóstolo Paulo termina o versículo 13, Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Não fiquem preocupados porque eu estou sofrendo, porque eu estou preso. Isso para mim é um privilégio. Deus resolveu me usar. Então, louvem a Deus comigo, porque mesmo estando preso, eu estou anunciando o Evangelho por meio dessa carta e de tantas outras que eu estou escrevendo. Então, se alegrem, porque vocês foram escolhidos, aqueles que tantos outros queriam saber, não souberam, mas por meio da igreja, por meio da proclamação do Evangelho, por meio do derramamento do Espírito Santo, esta mensagem chegou a vocês. Então, alegrem-se, porque Deus usa de todos os meios para alcançar os seus e levá-los para a sua glória eterna. Meus irmãos, terminando o versículo 13, nós vamos para a parte final do capítulo 3, que nos fala sobre a oração em favor do povo de Deus. Paulo agora então ora em favor deste povo de Deus. Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder, para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Assim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Jesus, de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Paulo termina então a sua apresentação de seu privilégio, pedindo para que os cristãos não sofressem por causa desta prisão que ele estava sofrendo, mas se alegrassem. Então, na sua oração, o que ele faz? Pede a Deus que fortaleça os irmãos na fé, que torne eles firmes e fortes no amor, sejam perseverantes em amar as pessoas. Como é difícil amar as pessoas. Jesus também em seus evangelhos muitas vezes desafiou os discípulos e as pessoas que o ouviam, dizendo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É um desafio, meus irmãos, mas esta é a vivência de um cristão,
de uma pessoa que não é nascida somente da carne, mas é nascida do alto, porque o Espírito habita no coração. Uma pessoa na qual o Espírito Santo de Deus habita é uma pessoa diferente. Então o pedido de Paulo: Senhor, que eles sejam fortes no amor, ou seja, que eles possam amar de verdade, de forma forte, que eles amem a tal ponto de orar pelos que vos perseguem, para suportar estes sofrimentos, não deixando de ser o que são, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, que eles não tirem aquilo que é o objetivo final a ser alcançado, a vida eterna, que os sofrimentos que eles vão passar, ou que estão passando, não tire deles este privilégio de ver além daquilo que está acontecendo, de uma vida além desta, uma vida pós-morte com Deus na eternidade. Então, fiquem firmes no amor, sejam espiritualmente fortes, alicerçados no amor, para que junto com todo o povo de Deus vocês possam compreender o amor de Deus em toda a sua largura. Eles estavam sendo desafiados na oração para que eles compreendessem o tamanho do amor de Deus. Aqui é colocado, nas 4 direções, largura, comprimento, altura e profundidade. Em todos estes conceitos e quesitos, que eles compreendam o amor de Deus, porque daí eles vão se sentir também alicerçados, também fortalecidos, também dispostos e prontos a poder proclamar este amor de Deus às pessoas. Somente ama quem é amado. O apóstolo João vai dizer isso na sua carta: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ao conhecermos o amor de Jesus, ao conhecermos a profundidade, a largura, a altura deste grande amor de Jesus, que nós possamos também esbanjar amor, graça, misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. Assim, meus irmãos, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, Paulo tem essa consciência, É impossível conhecer o amor de Deus perfeitamente, porque, como nós dissemos muitas vezes na conclusão dos sermões que nós pregamos, o amor de Deus que excede todo o entendimento humano, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Então, um amor que excede todo o entendimento. A gente não vai compreender plenamente o amor de Deus. No entanto, o próprio Paulo pede: busquem conhecer, busquem sentir, presenciar e crescer no conhecimento deste amor de Deus. E aí ele termina: agora que a glória seja dada a Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos. Quer dizer, então, Deus, Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Então, que este poder que nos alcança, até mesmo naqueles pedidos que nós não fazemos, nas necessidades que nós nem sentimos, mas que Deus nos alcança, que Deus nos prepara, que Deus nos concede, que este Deus, então, nos possa manter firmes. E por causa deste amor de Deus, glória seja dada por meio da igreja, por meio de Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. A doxologia, ele termina a sua oração: glórias a Deus por meio da sua igreja. Quer dizer, vamos viver aqui, vamos estar aqui, vamos passar por momentos às vezes difíceis, vamos ver pessoas sofrendo por nós, para nos trazer a boa nova, mas vamos nos alegrar com isso, porque é a graça de Deus que chegou até nós. E vamos também, ao mesmo tempo, meus irmãos,
proclamar essa verdade a outros, porque se chegou a nós, fomos privilegiados para também que chegue esta mensagem a outras pessoas. Deus nos dá esse privilégio. E quando é que isso vai acontecer? Quando esta oração se concretizar na minha e na sua vida, quando o amor de Deus em toda a sua pureza, grandeza, largura, comprimento e profundidade se tornar real para nós. Quando nós conhecermos o tamanho do amor de Deus, aí vai ser fácil falar deste amor às pessoas. Por isso, a oração de Paulo. Por isso, os pastores também oram para que todos os seus congregados leiam a Bíblia, estudem a palavra, conheçam o comprimento, a largura, a profundidade, para que do amor de Deus, para que assim possam também, ao serem atingidos por este amor, proclamar este amor a toda a criatura. Meus irmãos, este é o recado do apóstolo Paulo, através do capítulo 3 da carta aos Efésios. Ele defende o seu ministério, fala do privilégio, anuncia a graça, Ele anuncia que antes este segredo estava escondido, agora ele está manifesto para os cristãos ali, e agora eles podem também serem proclamadores desta mensagem, anunciando ela a outros. A oração de Paulo é exatamente isso, que este povo de Deus conheça cada vez mais o amor de Deus em Cristo, para que transborde este amor dentro deles, que eles não se aguentem de tanto amor e possam esbanjar também este amor para com todos aqueles que vivem e convivem com eles também. Estimados irmãos, este é o recado que Paulo tem através desse texto para nós. Que Deus abençoe essa meditação que tivemos, este estudo, e que cada vez mais procuremos conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, pois é só assim que o Evangelho vai ser proclamado a toda a criatura, por mim, por vocês e por toda a igreja. Deus nos chamou das trevas para a sua luz, para manifestarmos esta luz ao mundo. Deus assim nos abençoe. Amém. Estimados irmãos, como é uma gravação, não vou poder anotar os pedidos de vocês, mas eu quero sim orar por cada um de vocês que vai ouvir, que vai assistir, que vai participar deste estudo bíblico. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, meditar em todos os acontecimentos que foram reais aos Teus discípulos e também às pessoas que conviveram ali no primeiro século. Obrigado, Senhor, porque manifestaste através de Jesus a Tua graça e misericórdia. E obrigado porque escolheste também através da Tua igreja manifestar o Teu amor às pessoas. Assim como o apóstolo Paulo orou pelos seus ali em Éfeso e a outros também que ouviram esta mensagem, nós também te pedimos, ó Pai, aumenta em nós o conhecimento do amor de Cristo por nós, para que ao conhecê-lo possamos nós transbordar de alegria, de louvor, de engrandecimento e de amor, e que possamos então amar os outros como Tu nos amas. Ó, guarda-nos, Senhor, de ficarmos inertes diante da Tua mensagem, do Teu Evangelho. Guarda-nos das ciladas do inimigo tentador, de cruzarmos os braços e continuar vendo pessoas caindo e se perdendo sem fazermos nada. Ó Deus, usa a Tua igreja para proclamar o Teu Evangelho a toda a criatura, e que ao proclamar muitas pessoas sejam também convertidas a Ti, e que haja também festa no céu por cada pecador que se arrepende e confia em Cristo como seu Salvador. Ó Pai, usa-nos, molda-nos segundo o Teu querer para a Tua glória. Em nome de Cristo, nós pedimos que sejamos em meio a este mundo uma luz na escuridão. Querido Deus e Pai, nós oramos também em favor do momento especial que estamos passando. Obrigado porque os casos
estão cada vez diminuindo mais, e também as mortes em nosso estado, nas nossas cidades e também em nosso país. Nós te louvamos porque tens ouvido o clamor do teu povo, atendendo os nossos pedidos. Senhor, ao mesmo tempo em que te agradecemos, te pedimos, continua a estar junto conosco, especialmente com aquelas pessoas que não podem deixar de trabalhar, aqueles que lidam diariamente com a doença e com o perigo de ficar doentes, as pessoas dos serviços essenciais e também da saúde. Cuida dessas pessoas, querido Pai, defende elas de todo e qualquer mal. Abençoe para que, se a notícia de que eles pegaram o vírus chegar, que possam ter forças e que o tratamento seja eficaz, a fim de serem livrados deste terrível vírus. Senhor, olha também por aqueles que pranteiam a partida de muitos que já se foram. Enxugue-lhes as lágrimas e dê-lhes também a certeza do reencontro nos céus contigo. Querido Deus e Pai, olha também por toda a nossa igreja, pelos concílios pastorais que estão acontecendo em nossa igreja, que o Senhor abençoe cada pastor em sua meditação acerca do ministério e a relação com a igreja, que o Senhor nos dê clareza a fim de exercer a função que nos deste com alegria e devoção, responsabilidade e zelo, a fim de que no dia em que vieres tomar conta daquilo que fizemos, possamos dizer: Senhor, está aqui, eu e os que me confiaste. Ó Deus e Pai, abençoe também as direções nacionais, aqueles que exercem autoridade. Cuida, Senhor, de cada um deles, dê-lhes sabedoria, a fim de que tenham atitudes corretas que visem o bem do teu povo, a justiça e a paz. Ó Deus, tudo mais que pesa nos nossos corações, então entregamos nas tuas mãos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Estimados irmãos, nós vamos cantar ainda um último hino para encerrar o nosso estudo. É o 80, do Louvai ao Senhor, seja Deus gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando
irmão, querida irmã, em Cristo Jesus. Obrigado pela tua companhia. Que Deus assim abençoe a tua vida, vos dê cada vez mais saúde, vos defenda de perigo e mal e vos conceda também este privilégio de estudar a palavra do Senhor para conhecer cada vez mais o tamanho do amor de Deus por nós, para que em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas palavras, transborde o amor de Deus. Que sejamos sempre aqueles que causam uma reviravolta para o bem, para o amor, para a paz, assim como Jesus fez por cada um de nós, mesmo nós não merecemos. Que assim seja. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus.